Olá, pessoal, boa noite a todos, todas, todes que nos acompanham aqui nessa noite em mais uma transmissão, né, no canal do YouTube da Casa Vermelha. E dessa vez nós voltamos às nossas atividades culturais no canal da Casa, em parceria com Iluminuras Criações, que é um projeto que eu desenvolvo aqui em Itajaí, Santa Catarina, e que nós estamos promovendo o Cultura Popular nas redes. Então, começou hoje, temos atividades até o final de semana, e depois voltamos na próxima quinta-feira com mais atividades. Então, são 2 semanas de atividades online, de produtos culturais produzidos para o ambiente online e fazendo a cultura popular circular nas redes. É importante dizer que esse projeto, ele tem um patrocínio, deixa eu fazer minha colinha aqui, ele tem o patrocínio do Governo do Estado de Santa Catarina, da Fundação Catarinense de Cultura, e ele foi contemplado pelo edital do Prêmio Elizabeth Under de Estímulo à Cultura de 2020, e a realização é do Iluminuras Criações, e tem parceria com o coletivo da Casa Vermelha. Então, começamos hoje o ciclo do Transver, que é prosa sobre a arte brasileira, o ciclo é sobre cultura popular. Hoje o papo vai ser sobre artes visuais, e amanhã seguimos o papo com teatro, depois, na sequência, literatura, e fechamos com música. Fiquem, então, com a conversa entre os nossos convidados e excelente live para nós. Olá, gente. Boa noite a todas, todes, todos, todix. É um prazer enorme estar aqui de volta com o Transver. O Transver é um projeto que a gente já está na segunda edição e pretendemos ainda fazer várias, e um projeto que trabalha por temáticas, e a gente, nessa segunda edição, vai estar trabalhando com o complexo, amplo, vasto, extremamente rico universo da cultura popular no Brasil, em Santa Catarina, vendo como que a gente consegue, né, dar conta em apenas 4 programetes dessa amplitude enorme, né, que a gente tem de cultura no nosso estado tão diversificado. Bom, para o dia de hoje, que a gente escolheu tomar o Franklin Cascais como temática, a gente está recebendo a Júlia Perosa, da Casa Vermelha, que é formada em fotografia, é a figura que tem feito as conversas do Transver de Artes Visuais junto com a gente, e a Ana Lúcia Beck, professora de Artes Visuais também. A gente está super honrado com a sua presença, Ana. Meninas, querem se apresentar? Fiquem à vontade, querem fazer uma primeira fala? Eu já me silencio aqui. Obrigada, André. Boa noite. É um prazer para mim poder contribuir com o projeto de vocês, para a gente conversar hoje um pouquinho principalmente sobre a obra gráfica do Franklin Cascais. Eu vou passar a palavra para a Júlia, daí em seguida posso começar a apresentação, então. Oi, gente, eu sou a Júlia, participo aqui da Casa Vermelha, mas também sou fotógrafa, e também estou muito feliz em poder falar sobre o Franklin Cascais e a obra visual dele, que sempre me chamou muita atenção pela beleza e pelo conteúdo também. Então, acho que vai ser muito legal. Gente, a gente combinou que a Ana tem ali uma singela coleção de 60 lâminas para nos contemplar com elas, e a gente vai acompanhando pela apresentação da Ana e vai fazendo as falas sobre a apresentação. Ana, fica à vontade, acho que aí a gente vai sendo guiado pela obra, né? A nossa pauta é a obra hoje. Certo, estou entrando aqui, vocês só me avisem, por favor, se deu tudo certo. Eu estou entrando na modalidade de apresentação.
Se por acaso ela não entrar, eu uso o PDF. Ainda não entrou, se era para ter entrado já. Não, acho que ela vai demorar um pouquinho, sabe como é que é a internet, né? Ah, tá. Aqui ela já está aparecendo para mim. Aqui ela ainda está no formato do PowerPoint, assim. Ai, Jesus! Será que eu vou para o PDF? Eu sei que no StreamYard, às vezes, o PowerPoint se comporta de um jeito... Tá, ele ainda não foi, né? Tô vendo aqui na internet que nada. Não, tá. Foi apenas a página então, mesmo. Então, vamos para o PDF. Que eu achei que já estava aberto aqui. Tá, peraí. Perdi vocês aqui no computador agora. Tá. Vamos lá, tudo de novo. Bem-vindo ao mundo virtual, onde tudo parece tão fácil e nunca é assim que acontece. Deixa eu só... Foi, gente? Agora sim. Tô dando uma espiada ali no YouTube para ver se entrou mesmo. Tá, entrou. Então, hoje à noite nós vamos conversar sobre a produção do Franklin Cascais, a temática que nos foi sugerida, né, foi falar sobre a cultura popular em desenhos e palavras. Eu sou Ana Lúcia Beck, sou professora da Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás, mas eu tive o prazer de conhecer a obra do Franklin Cascais através de um projeto de produção de um livro chamado Passado, Presente em Quadros, que é uma antologia sobre arte em Santa Catarina, quando eu fui convidada para desenvolver um capítulo justamente sobre a produção do Franklin Cascais. E isso foi uma oportunidade que eu tive na época em que eu trabalhei na UDESC, no curso de Artes Visuais. Eu vou retomar essa questão depois, mas um pouco para marcar o quanto o nome do Franklin é importante no contexto da cidade que ele próprio jamais chamou de Florianópolis. Nós estamos vendo aqui um dos muitos painéis de pinturas murais que foram produzidos na cidade, de personalidades importantes para a cultura local, que foi inaugurado no ano passado e foi realizado pelo Tiago Valdi. Bom, o Franklin Cascais nasceu em Florianópolis, no continente, faleceu aqui também, e viveu entre 1908 e 1983. Aqui a gente está vendo uma das poucas fotografias que a gente tem dele. E na noite de hoje, o que eu vou conversar sobre o Franklin Cascais com vocês a partir de um olhar para os desenhos que ele produziu. Só que a obra do Franklin, a gente pode dividir ela em quatro conjuntos, digamos assim. Existe toda a produção dele de contos, de histórias, baseados no folclore e nas tradições açorianas da ilha. Essa é uma produção muito estudada pela literatura. Existe a produção dele de figuras em barro, existe a produção de desenhos em nanquim e a produção de desenhos em grafite sobre papel. Toda essa produção de objetos e de desenhos faz parte do acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia da UFSC, o MARC, e estão dentro de uma coleção chamada de Coleção Professora Elizabeth Pavan Cascais, que era a esposa do Cascais. Então, o que a gente vai ver hoje são desenhos, é a obra gráfica. Em sua maioria, eu vou mostrar para vocês os desenhos menos conhecidos do Franklin Cascais, aqueles desenhos que não têm aparecido nas publicações de livros sobre a obra literária dele, né? Isso justamente para que a gente comece a entender
como a relação entre o Franklin Cascais e o folclore merece ser revista, merece ser repensada, porque, no meu entendimento, a produção e a atuação do Franklin Cascais, ela excede aquilo que a gente chama de uma arte folclórica, ele já tem traços de uma investigação no mundo que o cerca, na comunidade da qual ele faz parte, que nós poderíamos aproximar da antropologia, da história e da sociologia. E aqui nesse primeiro desenho, o que a gente está vendo e eu desconfio que isso aqui seja um desenho realizado ali no convento, naquela região do convento do Morro das Pedras, né, que a gente tem a estrada que está margeando o oceano, e em cima do morro a gente tem o convento. A gente está vendo um registro que o Cascais fez do seu próprio trabalho de investigação. Porque o que o Franklin Cascais fazia? Ele era um sujeito que trabalhava na Escola de Aprendizes e Artífices de Santa Catarina como uma espécie de ajudante. Ele nunca chegou a ter uma formação formal, né? Nunca teve uma formação em artes, em escola de artes. Ele aprendeu sobre desenho sendo assistente nessa escola. E ele começa, a certa altura, a perceber que o mundo no qual a ilha de Santa Catarina, como ele chamava, ou a ilha de Nossa Senhora do Desterro, ou ainda também Nossa Senhora do Desterro, que é como ele reconhecia isso que a gente chama hoje de Florianópolis, ele começa a perceber que esse lugar está passando por uma modificação muito grande. E que o mundo, como ele conhecia até então, está começando a se modificar de tal forma que ele acredita que vai acabar se perdendo. E aí ele começa um esforço muito grande de investigação e de registro desse mundo que está se perdendo. Ana, pois não. Posso falar uma coisinha em relação a isso, a esse mundo que o Franklin acreditava que estava se perdendo, assim? A gente está falando de uma Florianópolis ali nos anos 40, 50, 60, né? Quem viveu em Florianópolis há muito tempo, vive em Florianópolis há muito tempo, percebe essa verticalização da cidade depois de um tempo, né? O centro da cidade começa a ganhar grandes prédios, né? A partir até a ponte, por exemplo, foi construída em 1924, até então não tinha nem um caminho assim do continente para a ilha. Então essa urbanização de Florianópolis é muito recente, né? E o Franklin, ele passa por isso nesse momento da vida dele. Ele vive, né, esse momento em que a cidade cresce, em que o centro da cidade cresce, né? Florianópolis começa a sair desse status dessa cidade rural, pequenas comunidades, assim, e começa a receber pessoas de outros lugares do Brasil, se modificar, crescer, né? Isso é muito interessante, né? Essa visão assim dele, né? Desse desejo dele de registrar isso, né? Essa população. Justamente. Queria contribuir com uma falazinha, Ana, porque eu vejo que, na verdade, a gente não conhece, né, essa cidade. Quando a gente fala, nós estamos falando de Florianópolis, e hoje a gente vai ver desenhos de Nossa Senhora do Desterro. E a gente que anda pelo centro de Florianópolis hoje, né, nós estamos andando por essa cidade transformada, né, por essa cidade que foi realmente englobada, engolida, né, pelo urbano, pelo ocidental, pelo europeizado, né, e a gente vê no registro do Cascais esse desespero de conseguir nem salvar, né, mas de uma certa forma registrar, deixar marcado, né, mostrar como era, né, e mais que isso, no sentido dele, de como era bom, de como era bonito, de como era rico, né, de como era, apesar de não ser urbano,
cheio de progresso, né? Tinha muito conhecimento sendo descartado nesse movimento de deixar a cidade se transformar sem nenhuma reflexão por trás, né? E a gente ainda vive isso, né? Uma cidade que deixa a especulação imobiliária fazer o que quiser. Exato. Foi justamente nesse contexto que eu escolhi esse desenho aí, porque como a Júlia já referiu, até a construção da ponte, na verdade, Florianópolis não tinha nem muitas estradas pavimentadas, porque, né, o que circulava aqui dentro? Não circulavam carros. Então, a maior parte da movimentação das pessoas entre as comunidades ocorria ou por mar, ou por carroça, por cavalo, por mula. E essa urbanização vai ter, além da alteração da verticalização, que vocês já falaram, vai ter essa alteração muito grande de tu poder começar a te movimentar de um lado para o outro da ilha com maior facilidade. Isso vai afetar o próprio trabalho do Franklin. Então, por exemplo, quando ele começa a fazer os seus registros na década de 40 e 50, ele ia visitar diferentes comunidades, diferentes núcleos e povoados, né? Imagina ele indo para Ribeirão da Ilha, indo para Ingleses, indo para Santo Antônio de Lisboa, de barco, para conversar com as pessoas dessas comunidades. E na década de 60, 70, ele já consegue comprar uma Kombi, segundo ele, porque a esposa dele sabia economizar o dinheiro muito bem. Então, ele começa a viajar para os lugares de Kombi. E o que ele está mostrando nesse desenho é justamente um dia que ele viajando de Kombi, inclusive viu um acidente que tinha acontecido. E esse comentário que tu fizeste, André, sobre o quanto existia aqui algo digno de nota, algo que merecia certo cuidado, tu falaste muito bem, é algo que até hoje nós deveríamos nos questionar. Eu vou voltar a isso, mas só para a gente ir andando nas imagens, eu só vou então lembrar que nessa obra gráfica, eu vou reconhecer e vou tentar indicar para vocês 3 aspectos que eu reconheço caracterizam a produção do Franklin. Então, ele faz o registro de usos e costumes, isso que a gente às vezes chama de folclore, mas ele faz também um trabalho de criação, e isso é muito importante de a gente frisar. Então, ele tenta investigar e elaborar formas eficientes para comunicar para o público coisas que muitas vezes não são conhecidas, né? Então, ele tem que descobrir como é que eu falo sobre essas coisas, como é que eu falo sobre essas coisas no texto, que daí ele vai ter uma escolha específica de reproduzir a forma de falar do Ilhéu na escrita, e ele vai fazer esse mesmo esforço no desenho, o que é notável de alguém que não teve aula de desenho. E, ao mesmo tempo, está implícita nessa produção uma crítica social. Bom, a gente sabe que a produção dele está ligada à preservação e ao olhar e à investigação de uma herança que é do início do povoamento ocidental, essa é a verdade, ou europeu, aqui em Florianópolis, que ocorre a partir da chegada de famílias açorianas. E que começa, aí a gente tem que entender o quanto essa produção de desenhos, ela fala de uma realidade que demorou bastante para se alterar, justamente por se tratar de uma ilha, né? Então, nós temos pequenos povoados dentro da ilha, onde as pessoas vivem principalmente na subsistência, né, com aquelas pequenas atividades que garantem a sua subsistência. A gente vai falar sobre isso depois, então eu vou ir avançando um pouquinho nas imagens. Por isso que a gente entende o cuidado dele em mostrar, por exemplo, como é que era o interior de uma casa, de um habitante local, né, como é que se organizava, por exemplo, o espaço da cozinha. Como nós temos muitas imagens, obviamente a gente não vai ter tempo de conversar sobre todos os detalhes e todas as informações que tem nessas imagens, mas para quem tem vontade de
de investigar isso mais, depois pode voltar na filmagem da palestra, dar um pause e olhar para esses desenhos com um pouco mais de atenção. A faceta mais conhecida da produção dele é justamente o quanto ele tenta trazer para suas narrativas e para os seus desenhos as histórias sobre esses seres mitológicos ou seres fantásticos, ele vai usar muito esse termo, que são seres que, no entendimento daquelas populações locais, principalmente as que eram menos letradas, eram seres cuja atuação interferia na vida cotidiana das pessoas. Então, obviamente, ele vai recuperar desde uma narrativa como a do Curupira, né? E vejam que a maneira como ele vai desenhar um Curupira é muito particular. Se a gente pedisse naquela época para um outro artista desenhar um Curupira, o Curupira teria outra cara. E o trabalho do Franklin tem sempre essa característica, e isso aparece mais nesses desenhos, que são... O Franklin tinha dois tipos de desenho. Ele fazia um desenho de esboço, e depois ele passava esses desenhos a limpo. E o que a gente está vendo hoje, né, ele dizia que copiava os desenhos e fazia uma versão que ele considerava mais bem acabada. A gente vai ver hoje muito mais os desenhos dele que são de esboço, porque eu acho bem mais interessantes, porque nesses ele faz, inclusive, apontamentos, né, de quem é a figura. Então, o Abaro puro, o Curupira, o diabo, o espectro, o espírito mau, o pesadelo, o termo vem do tupi. Então, são desenhos que a gente pode também investigar pelo tanto de informação que os desenhos contêm, que são os apontamentos do próprio Franklin. E eu também acho que vale sublinhar uma coisa que sempre me impressiona muito, primeiro, riqueza de detalhes, né? É quase um Bosch, sabe? É impressionante como ele consegue ser criativo, inventivo e uma unidade inacreditável na obra artística dele, né? Os desenhos são completamente diferentes um do outro, mas tem uma assinatura clara, né? A gente mesmo que já está mais acostumado, você vê um desenho do Franklin Cascais, você sabe que é dele, né? Exato. E esse é um aspecto que eu acho importante a gente frisar, e que quando a gente olha para um ser fantástico muito relacionado com a obra dele, que é o Boitatá, fica bem claro. Por isso que eu fiz uma seleção bem grande, eu vou passar por ela um pouquinho rápido, só para vocês verem a variedade de soluções que ele elabora para a figura do Boitatá. Então, a gente tem que pensar que ele está investigando, é isso que eu digo. Quando tu tem várias versões de desenhos diferentes para um mesmo ser, é porque tu não está contente em achar que existe só um jeito de fazer a forma que interessa para falar dos atributos daquele ente, daquela entidade, digamos assim, né? E aí entra um olhar muito antropológico dele, né? Porque ele está falando de cultura oral, ele está falando de diferentes descrições que ele ouviu desse boi, ele tá registrando antropologicamente, ele está mostrando essas muitas versões que ele ouviu, né? E não dando uma forma final para a capa do livro infantil. Exatamente, né? Então ele tá fazendo um esforço a partir de tudo aquilo que ele recolhe de narrativas conversando com as pessoas, de descrições conversando com as pessoas, e aí ele está vendo, bom, de acordo com essa narrativa, que características o meu Boitatá teria que ter? Ele teria que ter patas de vaca, ele teria que ter asas de um determinado tipo, ele teria que ter chifres, que tipo de olhos ele deveria ter, né? E é isso, assim, ele não fecha essas representações em um modelo, muito antes pelo contrário, ele investiga cada vez, né, tem diferentes maneiras de retratar esse Boitatá. E, obviamente, isso vai também, e aí tem isso que tu falou, né, André? Tem essa quantidade de detalhes que parecem periféricos a uma figura maior, mas que começam a mostrar essa realidade da ilha
que ele tanto valorizava, de uma ilha rural, de pequenos povoados, de uma ilha ligada a uma economia de subsistência. Eu conto sempre para os meus alunos, e o pessoal fica muito impressionado de saberem que nos finais do século XIX ainda não circulava moeda em Florianópolis. Não estou falando nem de papel moeda, né? Estou falando da época que dinheiro era literalmente moeda. Então, Florianópolis era uma grande ilha com pequenos povoados, onde a economia se dava por trocas. E aí tu tinha algumas moedas de troca que eram mais valorizadas. E essa valorização está ligada ao aspecto da ilha ter sido durante 2 séculos um ponto de atracação de navios que estão fazendo trajetos entre o norte e o sul do Atlântico, né? Então, as moedas de troca vão ser as laranjas e a farinha de mandioca, principalmente. Quando a gente sabe disso, aí a gente se dá conta por que olhar para uma cultura onde tem pequenas lavouras de mandioca, onde tem pesca, por que isso faz diferença, né? Porque durante 2 séculos a vida local se baseou realmente de uma maneira muito profunda na manutenção desse tipo de conhecimento, de como pescar, de como fazer a cultura da mandioca, de como plantar né, árvores cítricas. Por que a gente tem na cidade um bairro chamado Saco dos Limões, né? E a UFSC ainda tem uma festa da laranja, que não tem mais laranja, só tem cocada, mas chama festa da laranja porque ali era um laranjal, né? Então, e essas festas todas, inclusive, vão aparecer nos desenhos do Franklin também. Aí, o segundo ser fantástico, que é muito conhecido com relação à obra dele, são as bruxas. Infelizmente, nessa coleção de desenhos que eu tenho aqui, não aparecem muitas representações delas, mas aqui a gente vê a mesma característica que a gente já tinha visto para o Boitatá. Não existe uma representação, né, finalizada das bruxas. Cada novo desenho onde entram bruxas, elas vão assumir uma outra faceta, outras características física, fisionômicas, anatômicas, de maneira de se vestir, de adereços. Mas o que eu acho mais interessante com relação à presença das bruxas, e isso aparece um pouco aqui nesse desenho, é isso que o Cascais localiza, porque assim, no museu, além dos desenhos, tem uma série de cadernos que o Franklin foi acumulando ao longo da vida, onde ele ia tomando nota das coisas que as pessoas contavam para ele, né, sobre a sua maneira de entender o mundo e de conceber o mundo nesses diferentes povoados dentro da ilha. E uma coisa que chama a atenção é algo que eu acredito a gente precisa entender dentro de um contexto de quem eram os açorianos que vieram para cá e o que são os Açores, né? Então, os Açores fazem parte da Europa, mas é uma localidade muito periférica dentro da Europa. E a gente tem que pensar qual é a característica das pessoas que saem dos Açores no século XVIII para vir para cá. Então, eles estão numa Europa periférica, onde já existe uma dinâmica social, digamos assim, que está presente em inúmeras populações ao redor do globo, de atribuir à esfera sobrenatural, a entes sobrenaturais, de atribuir a eles a explicação para coisas que te afetam, para as quais tu não tem uma explicação melhor, digamos assim. Tu não tem uma explicação, tu ainda não tem a ascensão da ideia de um conhecimento científico na Europa do século XVIII, nessas comunidades periféricas. Então, o conhecimento de ordem religiosa, o conhecimento né, mitológico, ele é muito utilizado para essas explicações. Essa dinâmica vai vir aqui para Florianópolis. Então, dentro desse conhecimento, dessa forma de enxergar e entender o funcionamento do mundo
desses pequenos povoados, as bruxas geralmente são as que levam a culpa por um monte de desgraceira, estou usando o termo assim bem, né, que acontecem com as pessoas. Então, a criança está doente, está embruxada, né? A pessoa está com dor de barriga, está embruxada. E aí ele registra, né, não só o papel das bruxas nisso, mas ele tem todo um registro nesses cadernos de como as pessoas podem se benzer para se proteger, para prevenir, para evitar que as bruxas possam ter uma interferência no seu cotidiano, né? Então aqui, por exemplo, e geralmente atrás dos desenhos, ele vai dar uma explicação, né? Então, aqui a gente está vendo uma mulher, a gente percebe que ela está ali na lavoura, a gente percebe que aquilo ali é uma área toda desmatada, onde ela e o marido estão começando a fazer cultivo, e esse marido deve ter feito alguma coisa que não deveria fazer, ou deve ter deixado de fazer algo que deveria fazer, e em função disso, né, um desses seres fantásticos, bruxólico, está levando ele embora. E uma das coisas que eu acho que mais me chamou a atenção, aqui a gente está vendo, por exemplo, né, uma criança, um bebezinho numa caminha, que a gente vê que já tem assim uma carinha de estar meio morto, né, de não estar muito bem, os pais sentados com uma expressão de certo pesar na cama, e vários seres, né, bruxólicos em volta. Então, aqui está rolando alguma narrativa de uma criança que está morrendo em tenridade por ação das bruxas. Agora, o que me causou muita espécie, assim, me chamou muita atenção em algumas dessas narrativas, foi ver que, por exemplo, os ilhéus atribuíam a atuação das bruxas à violência dos homens contra as mulheres. Olha como isso é, né, curioso, de algo que ainda é sintomático na nossa sociedade, quando a gente entende que quando uma pessoa é violenta, ou especialmente é muito violenta, isso significa que ela está em outra esfera de consciência. A gente chama a pessoa de louca, a gente chama a pessoa de selvagem, mas a gente ainda tem uma resistência de dizer, não, só um pouquinho, isso aqui é apenas um sujeito que precisa passar por uma educação emocional, que precisa aprender a entender as suas emoções, que precisa olhar para a sua forma de reagir às coisas, né? Então, eu acho sintomático de tu ver naquela sociedade os caras dizerem, não, se ele bateu na mulher, não era culpa dele, é que ele estava, né, o cara estava sobre a ação de uma bruxa. Uma questão que não dá para a gente deixar de sublinhar, né, Ana, que essa construção da bruxa, ela vai dialogar diretamente com o nosso machismo, né, o nosso machismo estrutural, né, é um lugar em que se aponta para a mulher, né, para uma personagem feminina como culpada, né, literalmente como culpada, né, o bode expiatório, como você falou, né, o bebê está doente, a culpa é da bruxa. E é muito interessante quando você vai lendo os relatos do Cascais, que você percebe que muitas vezes a bruxa, ela é uma mulher da comunidade, né? Uma figura cotidiana que vive naquela casa ali e não casou, e mora com as duas outras irmãs, e é uma mulher... Só de você olhar os desenhos, né? Tipo aquele desenho da bruxa com cigarro, é uma mulher com uma meia rastão e um cigarro, sabe? Essa pessoa, né? Quando a gente apresentou, a gente tinha um espetáculo, o Teatro em Trâmite, que chamava O Triunfo da Medicina Espiritual, Milagreira e Natural, o Triunfo da Medicina Espiritual e Milagreira e Natural, e da Sinha Chica do Mané Pedro Maré Seca contra os poderes avermelhados do anjo Lucifere, era o nome do espetáculo, né? Eu, inclusive, fazia uma bruxa no espetáculo até. E quando a gente apresentou na Costa da Lagoa, acabou o espetáculo, o pessoal chegou para a gente, chegava aí e falava, aquela ali é bruxa, aquela outra ali é bruxa, né? Então, senhoras se viviam sozinhas, então eles têm, né, nesse lugar dessa narrativa, uma
punir a mulher, né? Eu acho que existe muito esse contexto. Agora, é interessante como na obra do Franklin Cascais acontecem paralelos que tem muito vilão masculino, né? O Franklin faz alguns paralelos na obra escrita dele, por exemplo, o político atua como a bruxa, às vezes, na comunidade, o senhor dono da fazenda, ele também atua como uma figura negativa, ele tem esse olhar de reequilibrar essas potências, né, dos gêneros ali. Ele tem, na verdade, um olhar muito... Por isso que eu digo, ele registra o que contam para ele, mas ele tem um certo olhar crítico. Então, em alguns momentos, ele vai fazer uma narrativa que, digamos assim, está mais fiel ao que lhe foi contado, mas ele tem os momentos em que a gente vê que ele tem um posicionamento crítico com relação a isso. Se não me falha a memória, essa observação sobre como era diferente o tratamento social para uma mulher que era solteira, para uma mulher que era casada, ele chega a falar alguma coisa sobre isso nos seus cadernos, né? Assim como ele vai, por exemplo, ele vai fazer uma crítica aos políticos. A certa altura, que é o que vai aparecer mais adiante lá no desenho dos monstros simoníacos, ele vai fazer uma crítica muito grande às igrejas as edificações de igrejas que a Igreja Católica andou vendendo na década de 70 aqui na ilha, né? Tem ali na Praça Getúlio Vargas, se não me falha a memória, uma igreja que foi vendida, né? Então ele chamava isso de simoníacos. Os simoníacos são personagens que, digamos assim, se venderam, né? Que trocaram a fé por dinheiro. E tanto nesses escritos dos cadernos, que vão ser a base também para os contos, né? Como nos desenhos, ele muitas vezes faz essas anotações sobre qual é a dinâmica de relação com as bruxas, né? Como aparece aqui, quando ele diz: esta bruxa destruiu o poder da benzedura e roubou o baú de folha de Flandres, que ela surpreendeu como armadilha para apanhá-la. Dentro do baú havia um rezado: o creio em Deus do fim para o princípio, e também uma vela benta acesa estava dentro. Então, ele também coleciona todas essas narrativas e receitas, digamos assim, de benzeduras, de ações que as pessoas poderiam e deveriam tomar para evitar caírem sob a ação das bruxas ou para reverterem a ação das bruxas. Mas nesse sentido, as que parece que atuam mais diretamente no cotidiano, dentro dessas narrativas, são as bruxas, né? Mas, a certa altura, também vão começar a aparecer nos desenhos dele esses seres e monstros marinhos. E aqui eu acredito que começa a aparecer mais uma faceta de criação dele, né? Ele começa a imaginar um mundo onde, também no nível aquático, tu pode ter seres que, assim como esses outros que vinham sendo registrados, aqui está o exemplo de um desses monstros simoníacos, né? Então, esse é um desenho que é uma crítica à venda por setores da igreja, de pequenas igrejas dentro da ilha e do continente também. E aí a gente vê que ele, né, faz esse peixe como uma espécie de monstrinho, com algumas características de um réptil, desculpe, e todas as boquinhas de peixe que tem na cabeça desse peixe estão comendo um outro peixe, né? Então, assim, parece que é um comentário sobre como as pessoas se usam e se destroem e se comem umas às outras, né? Então, aí tem uma questão de crítica social bastante evidente. E esse desenho do monstro simoníaco é um dos 2 desenhos sobre os quais eu falo nesse capítulo do livro que eu comentei com vocês antes, e aqui eu consegui, então, eu mesma fazer um registro fotográfico de detalhes desses desenhos, onde a gente consegue perceber, fica ainda mais evidente esse esforço do Franklin para descobrir qual é a melhor forma
de eu dar forma a esses seres que não existem. E aí o que fica evidente é que tu tem esses desenhos de esboço, como a gente está vendo aqui, que são muito mais riscados, que tem uma linha muito mais livre, que tem uma sobreposição de riscos, né? E isso contrasta muito com o que ele chamava de os desenhos copiados. Então, o Franklin tinha um entendimento da arte que era um entendimento, não era alinhado com as discussões das artes visuais do período, né? Ele tinha um entendimento bastante mais informal, bem mais modesto. Então, ele tinha essa vontade sempre de fazer versões muito bem acabadas dos seus desenhos, que aí ou ele fazia em grafite, como a gente está vendo aqui, mas um grafite tão trabalhado que às vezes a gente até acha que é nanquim, ou às vezes justamente em nanquim, que são os desenhos mais conhecidos que acabam aparecendo nas publicações dos contos, né? E aqui a gente vê no detalhe da direita a explicação dele, peixes simoníacos. Eles simbolizam os homens que venderam a capela de Itaguaçu e da Praça Getúlio Vargas, né? Então, capela do bairro dele, né? Você vê ele ferido. Nossa, né? demais. E aqui, nossa, eu acho muito lindo. Aqui, por contraste, a gente está vendo como é que ele trata, né, a mesma figura do peixe simoníaco num outro desenho e num desenho desses que ele considerava mais bem acabado, mais finalizado, que aí é um traço bem mais duro, bem mais controlado, né? Ele tenta não deixar aquele gesto e aquele traço mais gestual aparecer. Aqui tem um outro desses monstros marinhos, né? Um peixe marreco. E essa maneira como ele vai montando seres que são híbridos, né? Parece uma montagem, uma hibridização de características de vários animais, é uma prática que já se usava na Europa medieval, na arte medieval, quando se queria justamente dar uma cara e dar uma forma, principalmente para o mal, para os demônios, para espíritos maléficos, né? Se trabalhava com essa mesma dinâmica de buscar características de boi, de bode, de répteis, de cobras, de seres com escamas, de seres, né, com um focinho diferente, com asas. Que é muito aquilo que eu estava falando da obra do Bosch, né? Eu vejo uma similaridade imensa, assim, um lugar de diálogo muito forte dessas figuras fantásticas do Franklin com aqueles seres estrambóticos que o Bosch coloca naqueles quadros dele, assim, né? Que tem cabeça de pato, cabeça de rato, essas colagens, assim, né? O termo colagem é um termo que se aplica bem a essa forma de trabalhar. Então, aqui eu contrastei, né? Só para vocês terem, assim, uma referência, que cara tem o desenho que a gente poderia dizer é o desenho que ele faz, que entende que é um desenho mais de esboço, e o que é o desenho que ele chama de desenho copiado, que seria, então, uma versão final e bem acabada. Eu acho por um lado, uma pena que ele tivesse esse entendimento, porque eu acredito que muito desenho de esboço pode ter se perdido, né? Ou que ele até destruiu depois de ter copiado. Isso eu não gostei. Oi? Aquele comentário do Manezinho, esse aqui eu não gostei. Não gostei, não copiei, é por aí. E tem toda uma outra série também de seres que aparecem nos desenhos, em alguns escritos dele, que são esses seres bruxólicos celestes. Ele tem umas narrativas em que ele começa a falar sobre os seres que viveriam na Lua, como esses seres seriam mais evoluídos, como eles eventualmente se comunicam aqui com o plano da Terra, e essa é uma faceta, eu acredito, bem menos conhecida da produção dele. Então, é ali que a gente começa a ver que
esse entendimento do que é o fantástico e do que são as bruxas, não necessariamente o tempo inteiro é considerado por um viés pejorativo, né? Em alguns momentos ele vai considerar que esses seres estão mais próximos de Deus, né? De uma esfera sobrenatural superior de qualidades positivas. Porque a gente tem que lembrar disso. O Franklin vai ser, e isso dentro da tradição da ilha, um profundo católico, né? Uma pessoa muito ligada à religião. Então, esse é um comentário que tem no desenho que eu mostrei para vocês anteriormente. Muitos sacrifícios físicos, intelectuais, morais e também muitas vidas serão exigidos pela ciência do homem de argila crua para que consiga penetrar nos labirintos dos misteriosos oceanos fosforescentes do cosmo e com suas naves espaciais artificiais desembarcar na superfície da Lua e de lá regressar à coitadinha da nossa Terra, trazendo-nos o recado que tão ansiosamente esperamos. Então, ele tinha um pouco essa ideia de que talvez em algum momento a gente fosse receber uma ajuda de uma outra, né, de seres de uma outra esfera, de uma esfera celestial. E quando a gente começa a ver o conjunto de obras, a gente vê que de desenhos, a gente vê que ele tem muito estudo preparatório para desenhos posteriores. E uma outra coisa que aparece muito nos desenhos, e aí a gente tem que pensar o quanto isso se liga, né, com essa coleta de narrativas, são diferentes personagens, as gentes da ilha, né? Então, a pessoa que vai buscar água no poço, né, com uma grande moringa de barro, o sujeito que está voltando da roça com cana-de-açúcar. E vejam vocês, geralmente as figuras estão de pés descalços, né? Então, ele está mostrando uma população também muito humilde, que, para quem no cotidiano, no dia a dia, tu não usa sapato, né? Porque se tu tem um sapato, tu vai cuidar para não gastar ele, tu vai usar ele para ir à missa no domingo. E aí a gente nota por que na hora que ele faz o desenho do médico, o médico está de sapato, né? Aqui tem uma hierarquia, uma sinalização de uma diferença de extrato social entre as pessoas, né, a população mais humilde e as pessoas um pouco mais urbanizadas e que têm uma profissão formal, como é o caso do médico. Ele marca isso até na força da cor da roupa, né? Uma roupa... Como é que se chama? Sobretudo, essa casaca, né? E tudo muito preto, muito escuro, né? Muito pesado, né? Uma roupa pesada, né? É uma roupa tailored. Ai, gente, às vezes as palavras em português me somem. Que é uma roupa bem cortada, né? Bem construída, ao contrário da roupa da mulher à esquerda, que é uma roupa bem mais informal, digamos assim, e simples também. E é isso que a gente vê aqui também nessa série que eu acho maravilhosa, que são os vendedores ambulantes. Aí tu começa a entender, nossa, o que não devia ser o cotidiano dessas pessoas, né? Então, na região mais central, o que hoje ali é o centro de Florianópolis, tu tinha então circulando o cara que está vendendo leite, o cara que está vendendo peixe, as pessoas, né, que está com a sua corneta anunciando o seu produto, e as pessoas vão chegar na janela e vão comprar, o sujeito que está vendendo palha para as pessoas fazerem colchão. Olha isso, né? Um mundo no qual o colchão ainda era feito de palha, de novo de pés descalços. Imagina o que era a vida dessas pessoas, né? Hoje a gente faz comentários sobre como a gente está vivendo numa sociedade que a gente tem milhares de pessoas ganhando um salário ínfimo para serem entregadores de iFood, etc. E aqui a gente está vendo a mesma realidade, né? Pessoas muito pobres que estão se virando, que estão, às vezes, andando muitos e muitos quilômetros carregando seus produtos para poder vender na cidade, para ganhar a sua subsistência. O vendedor de verduras, aqui no esboço, a gente vai ver em seguida o desenho
finalizado, digamos assim, na nova versão. Eu não gostei de uma coisa, entre essas duas versões, o comentário mais irônico do Franklin se perdeu. Aqui no esboço tem um comentário ali no cantinho da mureta, onde está escrito, cachorro brabo, dona mansa. Nessa versão aqui, ele já retirou esse comentário. Então, aqui um vendedor de pombas e de verduras e legumes. E vejam que daí vão apesar do assunto principal ser o vendedor, estão aparecendo aí outras coisas, né? Está aparecendo a casa em estilo açoriano, está aparecendo a rua, está aparecendo o cachorro, a cestaria. Então, tem uma quantidade muito grande de índices dessa vida nesses desenhos que daria para a gente investigar de maneira mais pormenorizada. E aí muitos desenhos refletem também essa preocupação do Franklin em tomar nota e preservar técnicas e conhecimentos tradicionais da população daqui, que estão ligados a indústrias tradicionais da ilha que eu já tinha mencionado antes, tais como a pesca, a tecelagem, a lavoura e a produção de mandioca, né? Essas seriam principais. E para nós, hoje em dia, pode parecer assim, né? O que interessa um tear? E aqui ele está mostrando, né, formas de tu começar a produzir os fios para depois tu poder, então, com os fios, tecer. A gente não pode esquecer o quanto esse povo sofreu aqui. E nesse ponto, a população de Florianópolis, ela passa por uma situação que é sintomática do Brasil colônia, né? Isso não aconteceu só aqui. Mas, por exemplo, aqui, a certa altura, começou a se ter uma indústria de tecelagem muito, muito forte. A coroa portuguesa proibiu que as pessoas tivessem teares, porque ela considerava que isso poderia se tornar uma ameaça à indústria metropolitana, né? Então, imaginem a pessoa ter um tear que ela consegue, de repente, produzir seu próprio tecido, produzir suas vestes, produzir os tecidos que ela precisa ter no cotidiano dentro da sua casa, e, de repente, vem uma proibição lá de Portugal que não, as pessoas não podem ter teares. Assim como não podia ter no Brasil tipografias, né? Prensas que fossem produzir livros e notícias. Então, esse aparente, isso que a gente talvez fosse chamar de atraso, não era algo que se devia pura e simplesmente à condição das pessoas daqui, mas a algo que lhes foi imposto. Então, nesse sentido, é muito interessante ver que o Franklin Cascais parece que ele está dizendo, olha, isso aqui é um lugar que tem uma história, que detém conhecimentos, que detém uma maneira particular de entender o mundo, e esses conhecimentos, essa maneira particular de entender o mundo, tem que ser respeitado, ele tem valor, né? Então, assim, nós temos uma cultura da pesca, essa cultura tem um valor, ela envolve um conhecimento. Existem diferentes tipos de rede que tu pode usar para pescar, existem diferentes tipos de barcos que tu poderia usar para pescar, existem diferentes utensílios que tu vai usar na indústria da pesca, né? Isso não é... Olha essa sequência, o pai e o menino se preparando, né? Preparando ali, carregando cordas, depois lançando a rede ao mar, a mãe e a filha vindo recolher os peixes para depois prepará-los, né? Então, é isso, existe aqui um conhecimento, e um conhecimento que ele não gostaria que se perdesse. Aqui a gente está vendo, né, como a gente ainda vê em algumas praias da ilha, o rancho de pescadores na beira da praia, onde tu vai fazer, enfim, vai cuidar das redes, vai preparar o barco, vai te preparar para o momento da pesca. É muito, muito bacana de encontrar esses ranchos no momento da safra da tainha, né? Esses ranchos que ainda resistem, né? Você vai a uma praia, por exemplo, como Canasvieiras, né? Uma praia que foi engolida e expandida pelo homem, né? Passou por esse processo duplo
E você chega ali e você tem o rancho, e quando você passa ali, olha para dentro, eles estão ali cozinhando, eles estão mantendo um cotidiano que é muito semelhante, né, a esse cotidiano, porque eles têm que dormir na praia, porque é às 3, 4 da manhã que eles têm que sair para fazer a visão do cardume, né? Então é todo um processo ainda que participa desse lugar e resiste, né? É um processo de resistência muito forte, como também ali em frente à Polícia Federal, né, que nós temos uma colônia de pescadores ali que continua resistindo para além do asfalto, né? Depois do asfalto ali, se você entrar e olhar, tem uma colônia de pescadores ali sobrevivendo, resistindo, né? Mantendo essa tradição até onde consegue. E é muito bonito de encontrar isso pela ilha ainda, né? Encontrar que é diferente, por exemplo, do Ribeirão, que já é quase um museu a céu aberto, né? Já é um lugar em que a gente escolheu que aquela arquitetura vai ficar ali e faz uma preservação, enche de restaurante, quer dizer, faz o ponto turístico, né? Nesses lugares que eu chamo a atenção são os lugares onde ainda resiste a própria coisa, né? Verdade. E aí a gente tem, então, assim, né, como a tecelagem, a pesca, ele vai fazer registros da indústria da farinha, né, da farinha de mandioca, que, obviamente, gente, vários desses conhecimentos e dessas tradições também não dizem respeito só aqui a Florianópolis, né? Então, a gente vai ter engenhos de farinha em muitos locais aqui em Santa Catarina, na região de Garopaba, a gente vê, né? Eu conheço um pessoal que até hoje tem um engenho e que está lá há 100 anos e continuam produzindo uma farinha de mandioca maravilhosa. É claro que se perderam nessas narrativas, e isso é uma pena, né? A gente não tem a narrativa de quando os açorianos que aqui chegaram aprenderam com os indígenas, por exemplo, que a mandioca era um alimento, né? Olha como isso se tornou importante para a cultura local. Não tem lugar em Florianópolis que tu vá comer um prato feito de peixe que não tenha pirão. E isso é muito, muito sintomático de uma aprendizagem que os locais tiveram com os não-europeus que aqui estavam antes da nossa chegada, né? E a gente até já perdemos esse registro. Dois aspectos que eu acho sensacionais aqui, até na própria pesca, né? A questão das marés, da relação com o mar da ilha, instrumentos de pesca que os indígenas usavam aqui. Me impressiona a generosidade dos indígenas que dividiam esse conhecimento e foram super parceiros. E, como você fala, né, quase que receberam essas figuras aqui com essas tradições e essas culturas comutadas, né? Uhum. Então, ele vai ter também muito desses desenhos que mostram esse conhecimento, essas engenharias e engenhocas e maquinários utilizados, né? Como aqui é o caso de um tipo específico de engenho de farinha de mandioca, que ele diz é do tipo cangalha. Não me pergunto o que é isso, mas quem quiser estudar depois já sabe que tem cangalha, esse tipo. Eu sei o que é. Essa madeira que vai sobre o boi, vai sobre o pescoço do boi. Tá, então esse vai ser o engenho movido à tração animal, né? Que teriam outros que seriam movidos à tração humana. Aqui a gente está vendo um carro de boi, e é interessante porque aí a gente começa a perceber que ele não está mostrando só o sujeito que trabalha no campo, na lavoura, né? E que vai precisar de um carro de boi, mas ele está mostrando, por exemplo, um morro que já foi limpo. A gente sabe isso bem aqui em Florianópolis, né? Quando a gente olha para um morro que ainda tem mata nativa, a gente não consegue enxergar a quantidade de rochas que afloram na superfície, né? Elas ficam escondidas dentro da mata. E aqui, então, ele está mostrando um desmatamento, e ele próprio fala sobre isso a certa altura, né? Imagina ele na década de 60 dizendo, os morros de Florianópolis estão sendo destruídos. Coitado, eu acho que se ele tivesse vivo hoje, ele ficaria ainda mais arrasado do que ele já estava à sua época com essa, né, alteração
do lugar. Eu acho muito interessante como nesses dois desenhos tem tanta pedra, né, na paisagem, e o quanto não tem mais as árvores. Ou seja, o morro, o que está sendo limpo para tentar fazer lavoura, fazer plantação. E aí ele vai nomeando, né, esses diferentes. Então, esse aqui é um carro de boi do tipo Zorra, que é um carro utilizado justamente para tu carregar a madeira quando tu desmatou a mata. E aí ele tem uma explicação sobre esse. E aí é engraçado, tem horas que ele começa a misturar os canais, né? Então ele chama esse desenho de Quadro da Saudade número 31. E ele diz: apresenta uma zorra, um carro rústico para se puxar grandes postes de madeira dos morros. É apresentado vazio e seu guia com a aguilhada atravessada sobre os ombros, passando na frente de um de nossos morros da ilha de Santa Catarina, castigados ininterruptamente pelo fogo ateado por pessoas irresponsáveis. Os morros de nossa ilha estão carecas. Apenas 3 serrarias funcionam. E aí ele vai dizer por que ele, né, daí ele entra numa questão pessoal de por que Quadro da Saudade, da casa na qual ele morava, e aí são aqueles momentos em que ele começa a misturar questões da ilha com suas questões pessoais. Não vou ler tudo agora para a gente poder ir andando. E dentro dessa perspectiva de mostrar, de narrar, de preservar as tradições locais, que eram tradições populares, né, em sua maioria, um outro conjunto de desenhos que ele produz são os das festas juninas. E eu confesso para vocês que eu, tendo morado a maior parte da minha vida no Rio Grande do Sul, quando eu vim aqui para Florianópolis, já no primeiro ano que eu estava aqui, eu fiquei muito impressionada com o quanto os meus alunos na UDESC eram vidrados em festa junina. Assim, chegava junho, aquilo era um negócio, assim, tinha que ir na festa junina. E eu me dei conta que essa era uma tradição da minha infância que eu tinha perdido. Assim, eu era uma pessoa que já não ligava muito para a questão da festa junina, mas os meus alunos da UDESC estavam lá muito empenhados, todo sábado, de ir numa festa junina. E aí o Franklin registra essa tradição, né? Então, ele mostra essa paisagem da ilha e ele mostra diferentes brincadeiras e facetas das festas juninas, né? Como a gente está vendo aqui, balões de ar quente que estão subindo, o pessoal ali no canto direito armando uma fogueira, esse sujeito aqui na mesa fazendo aquele tipo de brincadeira de pescaria, né, que tu tem que colocar o rosto numa bacia com serragem ou com farinha, enfim, todas essas brincadeiras. E aí ele tem várias versões dessas, né, então ali o pessoal com algum tipo de corrida, que eu confesso que eu não entendi bem qual era, aqui na esquerda a gente vê a fogueira, as bandeirinhas penduradas, o pessoal jogando bocha. Aqui uma outra brincadeira, o pessoal preparando uma fogueira, preparando algo para comer na fogueira. E vejam que aqui na festa junina, os personagens estão com um tipo de chinelo de couro, né? Aquele chinelo que a parte da gáspia é de couro e o solado é de madeira, que é um tipo de calçado muito comum entre populações menos abastadas, já, né? Isso já era comum na Europa no século XVIII. Então, quando a pessoa não estava de pé no chão, um calçado assim menos formal e estruturado eram uma espécie de tamanco. Esse aqui é muito cheio de detalhes da festa. O pessoal ali subindo no pau de sebo, o outro senhor ali com a gaita tocando. Então, a lavoura de milho lá atrás, né, perto da casa. Esse
esse cuidado no registro é muito tocante, assim. Para mim, pessoalmente, lembrou coisas da minha infância. Eu digo, nossa, que bonito. E isso me faz pensar um outro aspecto, que é o quanto nós também podemos fazer hoje para preservar conhecimentos e registros que podem hoje nos parecer banais, mas talvez daqui a 40, 60, 100 anos, outras gerações olhando para o nosso registro dessa realidade que a gente vive, isso pode ser tão importante para eles quanto é importante para nós hoje olhar para a produção do Franklin Cascais, né? E isso eu acho especial, é um comentário especialmente importante, acredito eu, para os acadêmicos de hoje, para as novas gerações, para quem está trabalhando com arte, está trabalhando com história, está trabalhando com música, está trabalhando com teatro, né? Com todas essas disciplinas que se comunicam com esses conhecimentos, hábitos e costumes. E aí uma outra parcela de registros que o Franklin Cascais faz, tanto nos desenhos como nos cadernos, é essa dinâmica da vida cotidiana muito relacionada com a religião, com a religiosidade católica, né? Então ele vai mostrar procissões, como aqui a gente está vendo um féretro, né? Um enterro. E eu acho tão bonito como a gente consegue olhar para esses desenhos e começar a dizer, nossa, mas isso aqui me lembra mesmo Ribeirão da Ilha, né? Ou isso me lembra aquela capelinha que tem ali no Campeche, que do lado da capela tem uma muretinha e a gente vê que tem um cemitério. E é um cemitério que, inclusive, no caso ali do Campeche, é um tipo de cemitério que nem se faz mais nos dias de hoje, né? Mas que está preservado de uma época em que tu não construía necessariamente aquela casinha cimentada para baixo da terra para colocar o caixão, né? Então, tu literalmente enterrava as pessoas direto na terra. E aí, nos seus escritos dos cadernos, o Franklin vai comentar sobre isso, né? Como é que se velavam os corpos, como é que acontecia a procissão, como é que ocorria o enterro. Ele tem muita narrativa interessante sobre isso, assim. Muito mais do que eu vou conseguir falar para vocês hoje, ou que eu mesma já consegui investigar nessas idas que eu fiz ao museu. Aqui a gente está vendo, então, por exemplo, dentro das várias procissões, né, um momento em que vai sair uma procissão com uma santa, o padre abençoando o barco, as pessoas orando, se reunindo, lá no fundo do oceano, uma baleia. Então é muito tocante ver esse cuidado, né, em reconhecer e registrar essas pequenas coisas do cotidiano, que depois que a gente perde, a gente se dá conta. Mas é que tá, isso que eu acho interessante em Florianópolis, elas não estão totalmente perdidas, né? E eu acho que existe aqui ainda algo que Florianópolis precisa se questionar sobre qual é a sua identidade e o que ela quer para o futuro. Eu, pessoalmente, por exemplo, eu pedalo muito para o sul da ilha. E logo que eu comecei a pedalar ali na ciclovia que tem margeando o novo acesso para o aeroporto, uma das coisas que mais me emocionava é que eu conseguia reviver um pouco a minha experiência de 20 anos atrás, quando a gente ia para o sul da ilha, que tu olhava para os lados da SC e tu só via campo, e só via gado, né? E via muita pouca edificação. Eu digo, nossa, que bonito isso, Florianópolis poderia se tornar, por exemplo, uma metrópole de turismo ciclístico, porque tem paisagens maravilhosas, tem muitas ciclovias, muitas estão faltando, mas muitas já tem. O que acontece de um lado para o outro, se tu passa agora ali no acesso para o novo aeroporto, tá cheio de outdoors horrorosos, de 6, 7 metros de altura, para vender uma porcaria de um negócio que hoje em dia tu pode fazer a propaganda para o teu consumidor, no YouTube, no celular, no Instagram, no Facebook. Quer dizer, o que tu ganha destruindo uma paisagem? Enfim.
Eu acho que esse incômodo que a gente às vezes tem é exatamente o incômodo que o Franklin também tinha, né? Qual está sendo a nossa opção de desenvolvimento? E o quanto ela, por vezes, ganha uma faceta extremamente predatória, que pode ser predatória daquilo que, na verdade, constitui a nossa própria identidade, de quem somos, né? Acho que a produção dele dialoga muito com isso, com o peso de uma globalização que às vezes nos é empurrada garganta abaixo em nome de uma modernidade, que já é uma modernidade extremamente ultrapassada na metrópole que quer nos vender. Enfim. E aí vocês falaram antes da Festa da Laranja, na UFSC, né? Então, uma outra série de registros que ele faz, que são muito interessantes, são as festas típicas das populações daqui. E aí acho tão engraçado como ele narra, né? Como ele fala delas. Então, tem esse desenho aqui que ele coloca ali o título e ele diz: é a saudosa procissão das tainhas na Barra da Lagoa da Conceição, da ilha de Santa Catarina. Esse desenho é muito maravilhoso, meu Deus, eu amei. Olha só as tainhas segurando coisinhas. Ai, muito legal. Esse desenho é muito bom, muito lúdico. Então, a tainha é a rainha da festa, né? Tipo assim, a procissão é da tainha, então literalmente as tainhas estão fazendo essa procissão. E é engraçado porque, por exemplo, óbvio, hoje em dia Florianópolis se tornou também um polo turístico para o surf. E as pessoas que vêm para cá muitas vezes para surfar, quando chega maio e junho, se elas são de fora, elas têm uma dificuldade de entender por que de repente tu não pode mais surfar na Barra, né? Por que chega maio e junho tem várias praias que estão fechadas. É difícil eles construírem o entendimento do quanto é arraigado e histórico a importância da pesca da tainha. E aí eu volto ao meu comentário inicial. A gente tem que imaginar o sacrifício e a dificuldade de uma população vivendo aqui no finais do século XVII, no século XVIII, quase não tendo comunicação com o resto do mundo, só tendo essa comunicação quando eventualmente viajantes passavam por aqui, navios aportavam por aqui, e o quanto o fato dessa população poder fornecer determinados bens para os navios, mantimentos principalmente, eram o que mantinham a vida aqui para além da mera subsistência, né? Então, tu ter peixes em abundância para poder oferecer para os navios que passavam por aqui era algo extremamente importante, assim como era importante para a própria subsistência do ilhéu, né? Isso era alimento. E o Franklin Cascais contava, quando é época que não é de pesca, daí o ilhéu vai para a lavoura, né? Então, existia uma alternância. Já as mulheres não, as mulheres estavam sempre fazendo alguma coisa, inclusive a tecelagem. Aí tem essa outra procissão aqui, que é a saudosa procissão do nosso café sombreado de ratones da ilha de Santa Catarina. Ou seja, era também uma coletividade onde muito daquilo que a gente pode chamar de uma vida cultural passava por essas procissões, por essas festas, que muitas vezes tinham um cunho religioso, né? Mas que eram o tipo de acontecimento no qual as pessoas socializavam, através dos quais as pessoas se conheciam, através dos quais, né, as pessoas arranjavam um namorado, uma mulher, um marido, né? Era quando existia assim uma maior interação social, digamos. Tem essa aqui que eu também achei hilária e lembra muito da festa da tainha, né? Que é a saudosa procissão da mandioca no Campeche. E é bonito isso, né? Ele vai marcando, isso é em tal lugar, isso é em tal lugar. Então a gente está vendo ali, obviamente, a ilha do Campeche, no oceano, né? E aí ele está fazendo em algumas dessas procissões um contraste ali com um cantinho onde tem uma anotação sobre a vida mais urbana, na região mais central de Florianópolis, que daí as pessoas, né, já estão vestidas de outra forma e tudo mais. E mais ou menos para encerrar, assim, as muitas imagens que eu trouxe,
a outra coisa que eu achei curioso e muito interessante é que o Franklin Cascais vai ter uma atitude de retribuir as comunidades nas quais ele passava, ouvindo contos, né, ouvindo as histórias, recolhendo as narrativas. Então, acho muito bonito que ele próprio, durante a sua vida, vai organizar algumas exposições em algumas dessas localidades e vai, então, mostrar os desenhos que ele fazia. E aí tem entre os desenhos lá do Mark, guardados, né, alguns desses cartazes e convites que ele colocava nas exposições, como esse que diz: é para agradecer e retribuir os favores que recebi das pessoas que residem nesse distrito de Pântano do Sul, quando aqui estive recolhendo folclore, que ofereço-lhes a presença dessa exposição cultural de artes plásticas. Ao senhor Severo Costa, meu reconhecimento especial. Nossa Senhora do Desterro, 2 de julho de 1961. Segunda exposição no interior da ilha de Santa Catarina. Então, esse aspecto de que ele entendia que ele tinha que devolver, que aquilo não era dele, marca muito o quanto o André falou antes, né, na nossa conversa antes de começar a live, que ele tinha uma questão intuitiva, e eu concordo com isso, de entender que a dimensão daquilo que ele estava fazendo, ainda que ele dissesse, eu estou recolhendo folclore, mas era mais do que isso, né? Ele estava identificando uma coletividade, um grupo social que tinha uma forma muito particular de entender o fenômeno de estarmos vivos. E ele tinha esse entendimento de que essa identidade específica dessa coletividade merece respeito, merece ser preservado, tem valor. E eu acredito que é isso que a gente precisa continuar fazendo nos diferentes lugares do mundo, onde, como eu falei antes, assim, esse desejo de globalização e de emancipação, às vezes, está nos nivelando por algo com o qual a gente não consegue dialogar de uma maneira mais profunda, mais íntima, né? Então, por mais que a gente fosse, talvez, em algum momento, chamar essas populações daqui de atrasadas, esse tipo de comentário só denota uma insensibilidade nossa para entender que o que garante a vida nesse planeta é a diversidade. Isso vale para a diversidade de espécies, mas isso também vale para a diversidade de culturas. Eu acho que o Franklin estava contribuindo para isso, para manter um pouquinho de uma cultura que contribui para uma diversidade global, digamos assim. O Marcos Soares já fez um comentário muito bacana ali, né? Ele fala parabéns pela organização e temática do evento, parabéns pela exposição, professora Ana, e aí ele coloca que o Franklin Cascais nos ensina como ser singular e universal, né? Que quanto mais singular nós somos, talvez mais universais nós conseguimos nos tornar e nos revelar. E acho que isso fica muito claro, né, nesse lugar tão encantador de observar a obra do Franklin, né? Porque muitas vezes a gente tem, e a gente está aqui sublinhando porque é um papel fundamental, mas a gente está falando de alguém que fez isso com arte, né? E com uma potência artística brilhante. Seria artista em qualquer lugar do mundo, em qualquer condição. É muito concreta a gente observando esses desenhos, o encantamento que ele consegue produzir através da sua estética, né? Através do modo que ele escolhe para fazer esse registro e dividir com a gente essas caminhadas, né? Esse trilhar que ele faz ilha adentro, né? E nesse lugar de estar mergulhando nessa singularidade, ele revela muitos multiversos, né? Muitas coisas que a gente aqui em 1h30 falou de tudo da cidade, praticamente.
Eu ia dizer que a gente falou só um pouquinho, mas, enfim, é um pouco que diz respeito a algo muito maior, né? Para quem quiser ter acesso ao artigo que eu comentei, o capítulo, que está presente nesse livro, Passado, Presente em Quadros, ele pode ser feito download gratuito desse livro, nesse endereço que está ali embaixo. Depois, se vocês quiserem, por acaso, copiar e colocar ali no chat para o pessoal. E é também uma dica bacana para quem quer conhecer mais sobre a arte em Santa Catarina. Esse livro que foi organizado pela Sandra Makoviec, desculpe, faltou um R ali, e pela Rosângela Xeren, que são professoras lá da UDESC. E aí, nesse livro, vocês têm, então, um panorama sobre a arte em Santa Catarina desde o século XIX até a contemporaneidade. E, por último, só para não dizer, né, que eu trabalhei sozinha, para quem depois quiser saber mais em que obras eu me baseei, além do Mark, claro, para construir essa apresentação. Aqui tem algumas referências e eu acho que eu posso parar a apresentação, caso a gente queira ainda conversar um pouquinho mais. A gente vai disponibilizar também esses links na descrição do vídeo depois. A gente deixa os links ali também disponíveis, ficam ali para quem quiser ter acesso a esse material. Meninas, estamos aqui chegando a 1h30 já de encontro, temos 1h20 de live. Um passeio delicioso, apesar de virtual, né? Delicioso pelas obras do Franklin. Eu fiquei aqui pensando, né, naquela nossa conversa antes da live ali dos bastidores, de como daria para fazer um grande mapa de Florianópolis virtual, interativo, que você fosse entrando e abrindo e essas coisas fossem aparecendo. Fica aí como sugestão, porque realmente eu acho que é algo que a gente precisa repensar, que é quando a gente vira as costas para um artista como Franklin, né, para um pesquisador como Franklin, a gente está virando as costas para a nossa história, para a nossa cidade, para o que faz com que nós sejamos quem nós somos, né? E acho que Florianópolis tem um enorme privilégio de ter esse artista, né? O Desterro teve esse privilégio de ter essa figura que teve essa lucidez, que tem essa profundidade, essa sensibilidade, que entende a complexidade que está ao redor dele e que se propõe a esse trabalho tão minucioso, hercúleo, criativo, de fazer esse registro e de nos oferecer isso de uma maneira extremamente generosa. Então, acho que quanto mais a gente olha para o Franklin, quanto mais a gente puder sublinhar essas potências que o trabalho e a obra que ele deixa nos apresenta, mais a gente vai entender melhor essa cidade, não só para o passado, como também para o futuro, né? Como você fala, compreender essa história e o valor dessa história nos faz pensar e repensar que Florianópolis a gente quer para frente, né? O que nós queremos? São lounges, são shoppings, Somente, né? E a que custo e em que condições, né? E é bonito ver uma coisa que eu acho interessante, por exemplo, que tem práticas hoje na ilha. Porque, por exemplo, enquanto a gente estava vendo aquelas coisas, hoje eu faço parte de um grupo que chama Plante Comida em Todo Lugar. E, por acaso, o Marquito está nesse grupo, e o Marquito postou hoje umas fotos de umas hortas comunitárias maravilhosas, deslumbrantes, e são pessoas comuns, crianças, gente que está ali, né, investindo nesse trabalho, que é um trabalho de resistência. E como me lembrou essas fotos, né, dessas hortas comunitárias, esse cotidiano do quintal que você dividiu com a gente aqui nas imagens, né? Como é possível a gente estar se vinculando ainda a essa história de forma viva, né? Sim, sem dúvida. E é isso que tu falou, assim, é bonito de ver, não só que o Franklin fez isso, mas que o Franklin fez toda essa pesquisa e constituiu todo esse acervo
sem ter recebido uma educação formal para isso, né? Ou seja, usando de uma dinâmica extremamente intuitiva. Ele, a certa altura, inclusive, eu achei uma pena que não... Ele chegou a viajar para os Açores. E uma das coisas que ele queria fazer, a gente descobre isso olhando os cadernos dele, é que ele tinha uma série de conhecimentos daqui que ele queria perguntar lá se ainda existia, se ainda era assim, se a prática era a mesma, se a benzedura era a mesma. E ele tem uns 2 ou 3 cadernos cheios de perguntas, mas não tem as respostas. Eu não sei se ele não conseguiu fazer as perguntas ou se ele não conseguiu escrever as respostas, mas uma das coisas que eu fiquei pensando, eu digo, gente, imagina só pegar esses cadernos e voltar para Açores e dizer, a gente quer ver se a gente localiza as respostas que Franklin não nos deu das perguntas que ele queria ter feito em Açores, né? Então... E é um olhar muito interessante, porque a gente sabe, né, cruzando a cultura alemã de Blumenau, que tem várias coisas que são mantidas aqui no nosso interior, que na Alemanha eles não têm mais, já foi. E aqui o pessoal manteve, né? Então, com certeza, existe esse jogo, né? Júlia, quer fazer uma fala final para a gente ir amarrando? Depois a Ana Lúcia também. Eu vou fazer uma reza no final, tá, gente? Para a gente sair, todo mundo protegido daqui. Só queria dizer que eu admiro, é muito inspirador para mim olhar o trabalho do Franklin Cascais, assim, como artista e também como historiadora, assim, porque são novas maneiras de se construir a história, né, de um local, né, para além dessa história oficial e a BNT, e, né, toda cheia de moldes, assim. E eu acho muito rico e me admiro também muito no humor dele, na maneira, na criatividade dele de criar essas figuras, de colocar forma nas figuras, o boitatá, ou milhões de formas. E isso para mim é muito rico, muito importante, muito legal. Eu não tenho nem palavras para dizer o quanto foi prazeroso olhar todos esses desenhos que você trouxe aqui para a gente, Ana. Então, obrigada, agradecemos muito. E é isso, fiquei muito feliz. Obrigada mesmo. Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade, porque realmente, quando eu fiz a pesquisa para o capítulo do livro, a gente tinha um espaço muito restrito, então eu contemplei algo, né, bem mais enxuto, mas quando eu tomei conhecimento, quando eu fiz esse mergulho na produção dele, eu digo, meu Deus, aqui ainda tem tanta coisa para ser estudada, né? Então, tem muito projeto ainda para ser feito com o museu, de estudo desse acervo, de preservação desse acervo, e de constituição de narrativas que ajudem Florianópolis a enxergar qual é o seu potencial para além, como disse o André antes, de uma meia dúzia de clubes em Jurerê Internacional, que não dão conta, né, do que é a história, do que é a realidade desse lugar aqui, que teve essa sorte de ter um sujeito como o Franklin que dedicou a sua vida a isso, porque ele não ganhava pago para fazer isso, né? Ele estava fazendo isso por pura dedicação, e da mesma maneira que ele fez isso por pura dedicação durante toda a sua vida, ele também acabou doando todo esse acervo ao museu, né? Tá certo que era o museu no qual ele trabalhava, ele era funcionário, então ele, obviamente, foi estabelecendo um entendimento da importância daquilo que ele estava fazendo, mas foi doação do início ao fim, né? Eu fico imaginando os desenhos fantásticos, maravilhosos que o Franklin Cascais não faria da festa do Neymar em Jurerê Internacional, os seres estrambóticos que ele não criaria invadindo a ilha ali, nessas situações.
Eu acho que ele diria que fudeu, as bruxas tomaram conta, Exato. Não tem mais benzedura que nos salve, que não dê tem conta mais o disso. que fazer, não tem terço, Ave Maria, assim, tipo, larguei vocês, homens de barro, deu. Eu vou fazer um registro que eu acho super, super lindo. Nas minhas pesquisas também, eu já tive a oportunidade de fazer 4 trabalhos baseados em Franklin Cascais. Um trabalho teatral que eu já montei 2 vezes, se possível, monto de novo, porque eu adoro a temática, né? E tem algumas coisas, uma oração que eu acho fabulosa, que é a própria oração contra as bruxas, bem famosa, e eu vou fazer a leitura dela para a gente ter esse registro e sair todo mundo protegido daqui. Que ele diz que pela cruz de São Saimão, que te benzo com a vela benta na sexta-feira da paixão. 13 raios tem o sol, 13 raios tem a lua, salta demônio pro inferno, pois esta alma não é tua. Tosca, marosca, rabo de rosca, aguilhão nos teus pés e relho na tua bunda. Por baixo do telhado, São Pedro, São Paulo e São Fontista. Por cima do telhado, São João Batista. Bruxa, tatarabruxa, tu não me entres nesta casa e nem nesta comarca toda. Por todos os santos dos santos. Amém. Então, saímos todos protegidos também depois de nos deleitarmos com as suas imagens fantásticas. Bom, gente, eu acho que a gente vai amarrando. Muito, muito, muito obrigado, Ana. Acho que a gente teve aqui uma aula riquíssima. Fique à vontade também, esse vídeo vai estar disponível, se você quiser usá-lo em outros momentos, para outras oportunidades, indicá-lo, ele vai estar no nosso canal ali. E eu queria aproveitar para convidar as pessoas para a sequência do Transver. Nós vamos ter 4 encontros, né, falando de linguagens diferentes. E amanhã a gente segue nesse universo ainda da cultura açoriana, mas vamos até Itajaí conversar com a Natália sobre boi de mamão e esses aspectos da teatralidade dessa cultura popular ainda nesse universo do litoral. Mas, no final de semana, iremos estado adentro em direção às culturas orais da Serra no sábado, e aí falaremos de toda a diversidade musical, né, esses vários panoramas no domingo, tentando, como eu falei, tocar de leve a complexidade de todo esse universo que é a cultura popular do nosso estado e de qualquer lugar, né? Então, gente, agradecer muito as pessoas que estiveram com a gente aqui também, Thaís Gonçalves Santos, a Natália, a Rosana Perosa, o Matheus Paulo Beck, o Badu, que foi o primeiro a chegar, seu aluno, né, chegou Badu, e já falou, tô aqui. O Badu é do Nordeste, é meu aluno na UFG e um apaixonado pelo Franklin Cascais. Ele ficou em cólicas quando eu disse que ia ter essa fala. Eu digo, nossa, como é que tu lá sabe do Franklin Cascais? Ainda tem que tirar isso a limpo com ele. É uma informação bacana mesmo. Então é isso, gente. Acho que a gente encerra por aqui. Agradecer demais a tudo e até amanhã, mais um episódio da nossa segunda temporada do Transver. Beijo e boa noite a todas, todos. Boa noite. Valeu.